Olá pessoal, eu sou Joé de São Paulo, estamos novamente aqui, conforme dito no último vídeo, hoje para falar um pouco sobre a minha história relacionada ao aborto. Então você já pode dar um like aí e ir pensando quem você marcará e com quem partilhará ou compartilhará esse vídeo. Vamos nessa! E eu quero começar pensando num aspecto antropológico da sociedade, que refere-se, na verdade, à morte e ao abandono de entes queridos, porque a gente sabe que a morte é um dos temas mais complexos e que traz dores, às vezes, intransponíveis, profundíssimas. Pensemos nesse aspecto no seguinte: alguns autores sugerem que o homem deixou de ser nômade, ou seja, deixou daquele movimento em busca da bebida, do alimento e da segurança, quando conseguiu administrar, gerir a agricultura. Mas existe um outro grupo de autores que se embasam em descobertas antropológicas e arqueológicas para proporem uma outra probabilidade e possibilidade. Alguns sugerem que, por conta das descobertas dos antropólogos e dos arqueólogos, que em todas as sociedades, em todas as civilizações, sempre havia um cemitério de ossos, que de verdade ali os homens não tinham coragem de abandonar os seus mortos, de deixar os entes queridos para trás, e por isso acabavam ficando. E assim, para esse grupo de autores, a morte, na verdade, seria o motivo do homem ter deixado o nomadismo e ter criado as primeiras civilizações. Bem, diante dessa constatação da origem dos nossos ancestrais, poderíamos então nos questionar: como é que depois de tanto tempo ainda nós podemos encontrar nesses dias pessoas que conseguem deixar, não somente deixar os seus entes queridos para trás, mas ainda mesmo serem os próprios assassinos deles com o aborto? Como eu disse no último vídeo, o Brasil é um dos países do mundo onde o número de abortos é maior. E claro, eu também tenho uma história também para compartilhar. A minha mãe tinha saído de uma gestação de gêmeas, num relacionamento extraconjugal com um homem casado, e no verão de 1976 ela conheceu um outro homem chamado Rodolfo Francisco de Paulo e teve um novo relacionamento com ele. Até por conta de ter ficado com medo, já que ele disse que registraria a criança, mas teria que ir embora, medo de ficar novamente sozinha, medo de ficar possivelmente com outra gestação de gêmeos, ela se aconselhou com algumas pessoas, com algumas amigas, e resolveu então abortar. Procurou uma parteira na época e ela lhe indicou uma garrafada venenosa, além de um remédio que na época, nas décadas de 1970, 80 e 90, era muito frequente e logo depois disso foi proibida pela Agência Nacional de Saúde, por ter deixado milhões de fetos abortados e outras milhares de crianças com problemas, quer nos membros inferiores ou superiores. Mas enfim, a minha mãe me conta que tomou os remédios conforme indicação da parteira e depois de alguns instantes ela começou a babar como uma vaca louca, como ela conta, e começou a gritar de dores e ter fluxos sanguíneos por todos os lados do corpo. Segundo ela, colocou um pedaço da placenta para fora e depois de ter passado aqueles efeitos de dor e tudo mais, ela ficou aliviada porque parecia que aquele problema tinha sido resolvido, pelo menos até aquele momento, e ela mesma não tinha morrido, apesar do feto ter saído, porque, segundo ela, colocou para fora mesmo aquele pedaço de sangue. Só que depois de um mês, o ciclo menstrual dela não voltou, nem depois de 2, nem de 3, nem de 4. Inicialmente ela começou a pensar que, de fato, os remédios haviam destruído o seu útero, conforme a própria parteira dissera, mas logo ela percebeu que não. Ela, na verdade, continuava grávida. E, resumindo a história, aos 26 de novembro daquele mesmo ano, ela estava no Hospital Geral de Piauí dando à luz um menino que, posteriormente, ela deu o nome, ela batizou com o nome de Joedson Silva de Paulo, que sou exatamente eu, que sempre me chamo apenas Joé de São Paulo para facilitar. Bem,
O meu pai me registrou e foi embora, como havia prometido, e eu não tive mais nenhum contato com ele. Soube apenas que há alguns anos atrás ele faleceu lá em Belém do Pará, onde morou durante toda a sua vida a partir dali, e eu só tive um único contato com ele, foi ainda na minha primeira infância, e eu não tenho nenhuma recordação, aliás, não tenho nenhuma boa recordação, senão de uma única vez que ele nos veio visitar trazendo um remédio, enfim, para minha bronquite asmática, que era uma das consequências do aborto. Eu acabei ficando com a minha mãe, de quem eu ouvi todas essas histórias. O fato é que eu sou um caso pouco provável. Na verdade, eu enxergo mais como um milagre, né? Pode ser, na verdade, que a minha mãe tenha tido novamente uma gestação de gêmeos e um dos fetos foi atingido e o outro não. Ou uma segunda opção é que havia realmente uma gestação simples de um único feto e que, mesmo tendo saído pedaço da placenta, eu não fui atingido, e eu só consigo enxergar essas duas possibilidades como, de fato, um grande milagre. Por isso eu trago algumas considerações aqui. A primeira delas refere-se à minha mãe. Também, como eu disse no outro vídeo, na maioria dos casos de aborto, ela também era uma vítima. Já tinha abortado a sua própria história, era uma pessoa que estava envolvida num grande problema e não tinha visão de escape, não conseguia enxergar uma saída para aquela situação. Além disso, se via subjugada a todo tipo de julgamento ou abandono de todos, tinha medo da falta de amor, não tinha certeza do amor das pessoas, enfim. E principalmente, era uma pessoa que ainda não estava desperta para a realidade de que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana, e que cada um, inclusive o feto que estava dentro dela, tem uma missão pessoal. Então, eu tinha que, descobrindo essas histórias, olhar para esse lado da moeda. E uma outra consideração é que no outro lado da moeda estava eu mesmo. Enfim, e eu poderia permitir que a revolta por não ter sido amado, por não ter sido benquisto, invadisse o meu coração e me tornasse uma pessoa má, rancorosa com os meus próprios pais e com tudo mais, com as outras pessoas todas. Mas eu resolvi tomar este limão e transformar numa limonada. Como diz aquela frase do Sartre que eu já citei aqui em um outro vídeo, não importa o que fizeram com você, o que importa é aquilo que você faz com o que fizeram com você. E uma segunda coisa que eu realmente acredito que seja muito importante, tanto nessa situação com a minha mãe, como com as outras pessoas todas, é que eu não posso esquecer que eu também sou um ser espiritual, vivendo uma experiência humana, que eu tenho uma missão pessoal. Diante de tudo isso, eu só posso ser grato e dizer: eu amo, eu perdoo, eu também peço perdão e eu sou grato. Começou uma forte chuva, eu tive que modificar aqui o ambiente, rapidamente fechar todas as portas, mas continuando, eu procuro demonstrar essa minha gratidão, sobretudo através da minha pequena filha, minha princesinha Poliana, e também, é claro, tentando de alguma forma, na medida do meu possível, ajudar as outras pessoas a reconhecerem que o aborto não é uma saída plausível, viável, e que, de fato, precisamos imaginar, pensar que cada pessoa, inclusive cada feto, tem uma missão especial neste planeta. E pode ser até que essa missão tenha muita relação com a própria vida da pessoa, que um feto possa ter vindo exatamente para ajudar, uma pessoa possa ter chegado exatamente para ajudar nesse processo de despertamento espiritual, e também para nos ajudar a sermos melhores pessoas neste planeta. Além de tudo isso, eu procuro ajudar algumas outras pessoas a lidarem com o pesado fardo que essa circunstância imprime nas suas vidas. É isso. Por hoje a gente fica por aqui e a gente se encontra com certeza num próximo vídeo. Veja aí quem você acha que faz sentido compartilhar essa história, esse vídeo, e
também te agradeço por poder ficar até aqui e poder compartilhar contigo dessa história que faz tanto sentido para mim. Eu te agradeço profundamente. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, até mais. Tchau, fui!